Olá, seja muito bem-vindo ao Estação Mercado, o programa da TV Câmara São José dos Campos que conecta você ao mercado de trabalho e profissões. Gente, todo produto tem uma história antes de chegar até você. E nesse caminho existe um mercado que faz tudo acontecer, viu? Eu estou falando da logística. No programa de hoje, a gente vai falar sobre essa área que vai muito além do transporte. A logística, ela planeja, organiza e controla o fluxo de produtos e serviços, né? Informações também garantindo que o produto certo chegue ao lugar certo, no tempo certo e com o menor custo. Ao longo do programa de hoje, a gente vai entender como essa área funciona e onde estão as oportunidades. No Mercado na Prática de hoje, a gente vai conhecer de perto o dia a dia da logística, uma área ampla e essencial para o funcionamento no mercado. Nossa equipe visitou um centro de distribuição onde os pedidos são separados, organizados e encaminhados para as transportadoras. Então a gente tem um sistema, né, nosso ERP, então entra aqui pra gente o pedido da cliente. Então com esse detalhe a gente vai bipar pacote a pacote, produto por produto para poder embalar. Fique com a gente, porque o Estação Mercado está no ar. É isso, pessoal. Estamos chegando e aqui na TV Câmara a informação é para todos. Por isso, todos os programas contam com interpretação em Libras, garantindo acesso e inclusão. Quem está com a gente nesse trabalho é a intérprete de Libras, Tamires Caetano. Tudo bem, Tamires? Muito obrigado pela sua participação. Olha só, e para a gente entender, melhor sobre a logística, uma área fundamental para o funcionamento do mercado, recebemos hoje aqui no estúdio o professor doutor Edson Querido, que vai explicar para a gente, como essa profissão atua na prática. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Mercado, viu? Nós que agradecemos o convite. Maravilha, tem muito papo pela frente hoje. Com certeza. E olha, vamos para a gente começar, para o pessoal que está em casa, quer entender um pouquinho mais como é que funciona essa profissão, como a formação em logística acontece, como funciona e quais os principais caminhos, professor, para quem realmente quer ingressar nessa área e que vem crescendo bastante. A logística ela tem uma formação multidisciplinar, sempre, né? Você tem técnico em logística, no ensino médio, que você pode fazer subsequente ou concomitante. Você tem os tecnólogos, a tecnologia em logística, que normalmente são 2, 3 anos, dependendo da universidade, da matriz. E você tem bacharelado em logística, que já é uma formação mais ampla, mais próximo do administrador. E, de fato, o logístico, como a gente trata, o pessoal logístico é um pessoal que trabalha na gestão, de maneira geral, de 4 coisas fundamentais da logística, ou seja, o transporte, o armazenamento, a gestão de estoque e a distribuição. Isso é aquilo que a gente chama de formação clássica em logística, aquela formação mais ampla, mais antiga. E depois a gente já tem a logística 4.0, que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. E tem assunto, hein, professor? Olha só, quanto tempo, tudo isso que o senhor falou aí pra gente, quanto tempo em média dura, professor, essa formação e qual é o foco dos cursos hoje? O ensino médio, de maneira geral, 2 anos. Seja ele fazendo concomitante, o ensino médio com um técnico, seja ele fazendo um técnico subsequente, 4 semestres. O tecnólogo, normalmente 4 semestres a 6 semestres, depende assim da matriz, e uma coisa muito importante, e do foco que o indivíduo vai trabalhar. Se ele está fazendo logística para uma área portuária, para aeroportos, para o transporte terrestre em si, que é aquilo que demanda maior quantidade de profissionais no Brasil. Depois você tem uma formação mais ampla, que é uma formação de 8 semestres, de maneira geral, que já são os bacharelados, que são cursos mais restritos, com menor ascensão, mas muito importante nesse momento. Agora, se a gente pensar em Estados Unidos e Europa, lá já tem formação
logística assim, bastante articulada e bem diferenciada. Isso começou na Alemanha e depois expandiu pela União Europeia e, paralelamente, também nos Estados Unidos. Bacana, professor. E quais habilidades técnicas, né, são indispensáveis, né, para trabalhar como logística mesmo atualmente? Bom, primeiro, né, em logística, a gente costuma dizer que o profissional tem que ter duas grandes habilidades. Primeiro, aprender línguas. Não há como trabalhar logística sem línguas. No nosso caso, inglês e espanhol. Né? Se você quer entender o seu cliente diretamente e você quer planejar e executar bem a sua profissão, você precisa falar a língua de onde você está de fato operando. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, indiscutivelmente, inteligência artificial. Né? E tudo as coisas que estão diretamente relacionadas à inteligência artificial, a aplicabilidade dela no setor logístico. Esses são assim, o caráter fundamental, a característica principal de quem está indo para essa área de logística. Maravilha, professor. E quais profissões estão diretamente ligadas, né, à logística e costumam atuar juntas no dia a dia? Administrador e engenheiro de produção. Esses são os dois. E a engenharia de produção, você pode ter engenheiro industrial, industrial mecânico, enfim. São os profissionais que estão assim, diretamente voltados e trabalhando com o aspecto logístico nas empresas. Aí a gente precisa diferenciar se a área que ele está trabalhando está voltada para o transporte, se está voltado para o armazenamento, se está voltado para a gestão do estoque, se está voltado para a distribuição. No caso, né, o e-commerce, que cada vez mais as plataformas de venda crescem no Brasil. Né? Mas, claro que tudo isso também tem gargalos, né? Tem dificuldades também na implementação dessas estratégias. Com certeza, professor. É possível começar na área sem experiência? Né? Por onde normalmente esse profissional inicia a carreira? Não, sem experiência já é um pouco difícil, né? Como a gente estrutura para seleção no mercado, né? Já vai selecionar um profissional por conhecimento, por habilidades, por atitudes. A área de logística é uma área que a gente pode aprender fazendo, mas ela não é uma área assim, com muita aderência a pessoa entrar sem ter um conhecimento básico. Né? Você pode iniciar as tratativas do tipo, né, você está lá num pátio de uma transportadora e tudo mais, e aprende a planejar, a controlar. Mas a gente sempre aconselha uma formação mais integral, uma formação mais ampla, né? Uma formação mais articulada para aquele profissional. Certo, professor. Olha, o papo está muito bom. A gente faz agora aqui a nossa primeira pausa no Estação Mercado, mas não sai daí, que no próximo bloco a gente fala mais desse assunto tão importante. Até já. Vamos ver como funciona a rotina de um profissional da logística. A gente vai conhecer de perto os processos desde a organização dos pedidos até o envio dos produtos. Então, depois da separação, a gente tira essa notinha que elas colocaram, né? E vem aqui embrulhando totalmente nossos produtos e, além disso, reforçando todo o aperto. Então, a gente tenta deixar o mais travadinhos possíveis os produtos. Então, fique com a gente, que o Estação Mercado volta já. O Estação Mercado já está de volta, gente. Olha só, hoje estamos falando sobre o mercado de logística. E eu tenho uma informação importante aqui, viu? Até 2027, 96% dos estados do país precisarão aumentar o número de profissionais qualificados no setor de logística e transporte para atuação na área industrial. Esses dados são do Mapa do Trabalho Industrial de 2025. E essa necessidade de profissionais na indústria, né, se estende aos outros mercados, viu? Os pontos de atendimento ao trabalhador do estado de São Paulo registraram um aumento no número de vagas ofertadas, né, para o setor logístico. O crescimento foi de quase 38% em 2024. Essas oportunidades vão desde cargos operacionais até funções analíticas e também de gestão, né, que são impulsionadas
pelo crescimento do comércio eletrônico, industrial e centros de distribuição no estado de São Paulo. A gente volta aqui com um bate-papo com o professor Edson Querido no estúdio. Professor, a gente começou aqui esse segundo bloco com dados importantes se mostrando que até 2027 o mercado vai precisar qualificar novos profissionais. Isso é um dado assim realmente que mostra o quanto a profissão está crescendo, né? É muito importante frisar que a logística hoje, ela representa 1,5 trilhões de reais, ou seja, 13% do PIB brasileiro está diretamente relacionado à logística e crescendo, porque o segmento de serviços como um todo, e a logística está inclusa no segmento de serviço, ela vem se expandindo. As perspectivas são fantásticas. E nós temos um país de dimensões continentais, que precisa ainda outras áreas estarem devidamente integradas, né? Hoje, assim, se nós olharmos o Brasil, nós temos uma integração logística e aí, com algumas deficiências nos estados, né, do Sudeste e do Sul, mas a gente tem o Brasil inteiro para ser interligado, principalmente no transporte pesado, no transporte, né? Utilizando os trens que nós não usamos, nós usamos todo o modal rodoviário e a gente precisa pensar num modal que possa fazer a integração norte-sul, leste-oeste. Só vai crescer, né, professor? Olha só. E agora nós vamos conferir como funciona, né, um centro de distribuição logística de uma empresa de cosméticos. Chegou a hora do mercado na prática com a nossa repórter Luísa Minas. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um Mercado na Prática começando e olha só, tenho certeza que todo mundo que está em casa deve ter feito já uma compra online pela internet, mas vocês já pararam para pensar em como que é o processo até esse produto chegar na sua casa? Pois é, existe todo um trabalho de logística e é isso que o programa está falando hoje, né? E eu vim saber na prática como é que é a rotina de quem trabalha com isso e por isso que hoje quem vai me ajudar a entrar de cabeça nesse universo é a Samara. Samara, antes de tudo, conta pra gente há quanto tempo você já trabalha nessa área, como é que funciona na sua empresa? Bom, eu estou aqui com ele já há 2 anos, mas faz exatamente 1 ano e meio que eu estou nessa área da logística. Então eu entrei aqui para ajudar eles no financeiro e acabei entrando na logística. Samara, me conta um pouquinho dos processos que a gente vai ver hoje aqui, né? Mostrar para o pessoal de casa como é que funciona o dia a dia aqui para quem trabalha nessa área. Então, depois que finaliza ali o seu pedido dentro do site, né, dá o pagamento aprovado, vem aqui pra gente no sistema de picking, então a gente faz toda a separação do seu pedido, depois a gente passa para o setor de conferência, depois da conferência para a embalagem. Então, depois da embalagem, que a gente aguarda aqui a nossa transportadora coletar para sim ser expedido o pacote da cliente. Show de bola, muitas etapas, então bora acompanhar com a gente. Bom, pessoal, já estamos aqui na primeira estação, posso dizer assim, primeiro passo, que é quando chega o produto aqui no site, né, para separar. Me conta um pouquinho como que funciona essa parte. Então, a gente tem um sistema, né, nosso ERP, então entra aqui pra gente o pedido da cliente. Então, com esse detalhe, a gente vai bipar pacote a pacote, produto por produto, para poder embalar. Então, esse é um pedido bem grande. Então, a gente usa uma caixa bem grande. E a gente bipa pelo código de barras do produto. Ah, legal. Então, tem vários kits. Esse daqui foi uma compra bem grande. Bom, pessoal, depois de selecionar aqui os produtos que vão para essa cliente, a gente tem que garantir que eles não cheguem todos revirados, né? Sim. E é por isso que servem essas estruturas aqui que vocês estão vendo, de papelão. E a Samara vai mostrar pra gente agora como é que organiza a caixa para, não, como eu falei, não chegar tudo revirado, né, no cliente. Então, depois da separação, a gente tira essa notinha que elas colocaram, né? E vem aqui embrulhando totalmente nossos produtos e, além disso, reforçando todo o aperto. Então a gente tenta deixar o mais travadinhos possíveis os produtos. E agora vem um saquinho antifurto, que é esse daqui. Então ele ajuda tanto no vazamento, se tiver algum vazamento, quanto no furto, né?
gente cola as etiquetas. Então essa é a de transporte e essa é a nota fiscal. Uma do ladinho da outra? Isso. Prontinho, pedido embalado. Daí vamos para a terceira etapa. Então, vamos lá. Chegamos aqui, então, no lugar onde é a última etapa, podemos dizer assim, Samara? Última etapa. Última etapa. E agora, o que a gente precisa fazer para o pedido sair para entrega? A gente tem que fazer o nosso romaneio, que a gente chama aqui, que é nada mais é do que conferir que vai ser despachado corretamente. Então, quando a transportadora chega, para a gente saber que ela coletou, eles precisam assinar que foram retirados daqui. Então, assim, a gente tem um controle do que foi enviado e do que não. Show de bola. Então, vamos acompanhar um pouquinho desse processo que o Ítalo vai mostrar pra gente. Bom, pessoal, e aqui vocês já estão vendo, essa torre aqui já vai direto para o caminhão, que já vai levar direto para os endereços, né? A transportadora faz esse caminho, mas você também estava me contando que varia muito da transportadora, tem os correios também. Explica pra gente um pouquinho como que é esse processo final mesmo. Isso, essa daqui é uma transportadora, então ela vem com um caminhão bem grande, então a gente consegue empilhar com maior altura, vamos dizer assim, né? Já nos Correios vem uma van, então ele é um pouco menor, então a gente tem que atender até um certo limite. Então tem todas essas restrições aí que cada transportadora tem. Isso aí. E para finalizar, Samara, eu queria que você deixasse um recado, uma dica para o pessoal que está começando nessa área de logística, né? É uma área bem ampla, como a gente está vendo aqui, mas que exige bastante atenção, organização. Então eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal. Bom, além de todos os funcionários terem um treinamento, né, frisar bastante isso, criar um processo bem definido, um padrão para eles seguirem, a gente preza muito pela organização. Então, todos os nossos pallets é identificado, tem que saber sobre peso, altura, por conta de segurança também. Então, para quem está começando, eu indico ter mais cautela, fazer os treinamentos certinho, criar processos bem definidos e, claro, terem os ajustes ali ao longo do tempo, né? É isso aí, Samara, obrigada por receber a gente aqui, viu? Foi Obrigada, muito interessante. E é isso, pessoal, devolvo com vocês aí no estúdio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado, Luísa, pela sua matéria, né? Mais um Mercado na Prática. A gente volta aqui com o professor Edson Querido. Professor, a gente viu um braço ali da logística, mas como é que funciona, né? Um negócio bem trabalhoso realmente. Olha só, falando agora no Vale do Paraíba, né? O que torna a nossa região um polo estratégico, né? Para a logística, dentro do estado de São Paulo, a logística cresça ainda mais. Olha, o Vale do Paraíba produz de tudo. Então, nós recebemos muitos bens, né? Tanto acabados, que já vai direto ao consumidor de outras regiões, como nós despachamos também bens para outras regiões. Então, a gente tem uma integração tanto na logística de chegada quanto na logística de saída. E é muito importante porque, como a gente viu na reportagem, né? Por trás de uma venda e do recebimento pelo cliente, tem toda uma infraestrutura que eu preciso trabalhar. Desde o PINC, que é o pedido, quando ele é processado, até que o produto chegue na sua casa lacrado, num sistema antifurto, e você abra o produto e você recebe exatamente aquilo que você comprou, isso é maravilhoso. Você atendeu bem o seu cliente. A logística, ela existe fundamentalmente, né? A estrutura dela se desenvolveu principalmente durante a Segunda Guerra, né? E tem os dias de hoje. Então, o que sustentava, por exemplo, o Império Romano e tantos outros impérios em batalha? A logística. Cortava a logística de abastecimento, a guerra para. Exato. Então, e com o passar das décadas, dos séculos, nós adotamos isso hoje nas atividades comerciais. Então, um país que não tem uma infraestrutura logística, que não implanta uma infraestrutura logística, o país não cresce. Ele fica estagnado. Agora, hoje, nós precisamos muito mais desse aparato, e na nossa região, inclusive, né? Porque nós, particularmente, temos aqui na nossa região o modal rodoviário, né? Mas você tem a logística no modal ferroviário, você tem no naval, que é a cabotagem, você tem outros processos logísticos que o Brasil, como um todo, não explora na amplitude que deveria explorar.
Certo, professor. Olha só, a gente faz a última pausa aqui no Estação Mercado. Não sai daí que a gente volta já. De volta com Estação Mercado. Pessoal, a logística tem um papel estratégico nas empresas em um cenário marcado por agilidade, tecnologia e busca constante por eficiência. Né? O futuro da área aponta para processos mais inteligentes, o uso de tecnologia, integração de dados, automação e soluções sustentáveis em toda a cadeia logística. E a gente segue agora nossa conversa com o professor Edson Querido. Agora a gente vai para essa parte da tecnologia, inteligência artificial, professor. Como os aplicativos de logística, tanto de transporte como de entregas, mudaram, né, a forma de trabalhar nessa área com a tecnologia de hoje em dia? Nós temos a logística clássica, que nós havíamos comentado, né, o transporte, a armazenagem, gestão de estoque, distribuição, que é o clássico, isso é o normal. Hoje nós estamos trabalhando com a logística 4.0. A logística 4.0 trabalha com a automação, né, todos os processos automatizados, com a digitalização de dados para permitir um fluxo bem rápido desses dados, né, com a internet das coisas, com a IoT, ou seja, para as vendas em todas as plataformas e mercados, e com o Big Data, ou seja, análise de dados. Quando eu faço a integração desses 4 pilares no modal, tá, no processo antigo da logística, eu ganho muita velocidade, né? Eu ganho uma verdadeira transformação naquilo que é o tempo de utilização da logística. Hoje, um dos fatores mais importantes na logística é o tempo. Quer dizer, o atendimento não só do seu cliente industrial, que a gente chama de cliente de grande porte, né? Porque compra muitas coisas, matérias-primas, mercadorias em processos intermediários, como também aquilo que a gente chama do varejo eletrônico, né? Que são as pequenas vendas, se pensar na magnitude das indústrias, né? Que atende o consumidor em seus lares. Com certeza, muito importante isso que o senhor falou. Quais ganhos práticos, professor, a tecnologia trouxe para os custos, né? Prazo e também tomada de decisões nesse setor? A tecnologia, ela fundamentalmente elimina os erros que existiam, né? O despacho equivocado, as perdas pelo caminho, os furtos, as avarias, enfim. Hoje, tecnologicamente, quando eu faço uma compra e o meu fornecedor, né, coloca, embala e envia para a minha casa, eu rastreio esse processo. Eu sei exatamente aonde é que está o meu produto, qual centro de distribuição, quanto tempo de trânsito de um centro para o outro até chegar ao seu lar. Então, isso é o principal ganho da tecnologia na aplicabilidade logística. Olha só, e a gente olhando para os próximos anos, né? Como o senhor vê a evolução da profissão? Veja bem, nós vamos ter uma grande transformação na formação logística. Por quê? Porque o Brasil precisa do modal ferroviário. O modal ferroviário hoje, né, nos países desenvolvidos, ele trabalha com todo um processo para a logística ou seja, para a entrada da mercadoria nas empresas, entrada das matérias-primas. Então, aí já abre um campo profissional de logística fantástico. E depois a outra ponta, né, o profissional que gerencia o processo para que o seu pedido chegue até você atendendo às suas expectativas. Então, aí também abre um campo imenso, principalmente para aquele que é um profissional de logística com conhecimento de inteligência artificial, de automação, de análise de dados. Professor, para quem está assistindo a gente em casa, né, está vendo o tamanho gigante que é essa profissão e quantos caminhos ela oferece, eu queria que o senhor deixasse um recado, né, para quem quer ingressar realmente nessa carreira. Quem ingressa na carreira de logística, se transforma num profissional de logística, não faltará a ele emprego. O mercado de trabalho é carente do profissional de logística bem formado, com expertise, que trabalhe efetivamente, né, dentro dessas premissas da modernidade, do mundo contemporâneo. Se ele entra para esse ramo de negócio, né, com toda certeza, ele vai ser muito bem sucedido.
e cabe a pessoa que se interessar entrar, como o senhor já disse aqui, as dicas, estudar idiomas, sempre buscar conhecimento e aprimorar, né, o dia a dia, se adaptar às tecnologias. Sim, é um conhecimento contínuo, uma formação contínua, né? E nós temos excelentes escolas no Brasil hoje formando, né? Temos no ensino médio, temos as FATECs, temos muitas universidades, né, particulares, todos dando formação em logística e cada uma guardando as especificidades da região que operam. Realmente, é importante então, as pessoas interessadas se dedicarem, sempre estar buscando conhecimento e aprimoramento. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Estação Mercado. O senhor compartilhou com a gente, né, todo esse conhecimento. Então é muito importante a gente dividir isso para quem está começando na carreira, para quem está no ensino médio, quer ingressar no mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Com toda certeza. Digamos assim, com muita segurança, né? Esse profissional vai ser bem sucedido. Com certeza. Olha só, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado mais uma vez, professor, por compartilhar para a gente toda a sua experiência. Obrigado pela presença de você também que está em casa, né, que nos acompanhou aqui no programa de hoje. Nós falamos hoje sobre logística, uma área essencial para as empresas, para a economia e para o funcionamento no dia a dia. Se esse tema despertou o seu interesse, a dica é se informar, buscar formação e acompanhar as transformações do mercado. A gente fica por aqui. Acompanhe a TV Câmara São José dos Campos nas redes sociais e também no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Estação Mercado. Tchau!